Boa noite a todas, todos e todas. Meu nome é Alexandre Trizano. Hoje vamos dar continuidade ao nosso ciclo de seminários Psicologia Crítica e Fenomenologia. Hoje é uma data especial, pelo menos para todos que são psicólogos e psicólogos, que é a semana do Dia da Psicologia, né? Que é o 27 de agosto. Data essa que marca a promulgação da lei de constituição da profissão de psicólogo no Brasil. Ontem eu estava lembrando que eu tive no último evento, em outros eventos também, né, mas o evento de 50 anos da psicologia. E agora, ano que vem, já caminha para o evento de 60 anos. Né? Então, agora, essa semana, a gente faz 59 anos, né, da profissão. Eu tive no evento da EMB, em 2012, com a comemoração de 50 anos, representando o CRP do Rio. E ano que vem, mais um ano de comemoração da profissão de psicologia, em meio a todos os desafios da profissão, do Brasil e do mundo, desafios políticos, sociais que a gente enfrenta. Então, hoje eu tenho uma grande honra de receber aqui uma amiga, professora e, no momento, presidente do Conselho Federal de Psicologia, a professora Ana Sandra, já está aqui com a gente, já está logada, que vai compor a mesa, né, a nossa discussão aqui hoje, junto com o professor e amigo também, Marco Casanova, né, que quem é do campo da fenomenologia, do pensamento existencial, provavelmente também conhece, um professor tradutor, autor, um pensador do campo, né, não dá nem para de algum modo reduzir, mas do campo contemporâneo, da fenomenologia, questões políticas, sociais também, que, na verdade, isso vale destacar, né, esse evento de hoje, ele dialoga, de algum modo, né, com um evento que foi realizado no ano passado, se não me engano, em abril, onde o Marco Casanova e a professora Ana Bock estiveram presentes, e naquele momento o Brasil tinha 4.000 mortos, né, da Covid, e já era um espanto, né, no momento daquela mesa, a gente pensar isso. E agora nós temos 675, né, se não me engano, 675 mil mortos, é isso? Não, 575, né? É sempre um número tão assombroso que a gente se perde meio essa tragédia que a gente está atravessando. Então, a gente saiu de 4.000 mortos em momentos de espanto para 575, e é isso, né? Sem uma perspectiva maior de controle, de retomada da economia, da saúde, né? E das nossas vidas, que de algum modo se encontrou por outras bases em meio a essa pandemia. Então, essa ação aqui de hoje é uma continuidade daquele diálogo, claro, agora, novamente, em outro momento, outras pessoas aqui pensando junto com a gente, mas agradeço muito a presença de todo mundo, a gente já está com 192 pessoas, nosso número sempre vai aumentando um pouquinho mais ao longo da noite, e chega a 300, né, fica alguma faixa assim, apesar que na ferramenta Simpla, hoje, nós temos 1.700 pessoas lá inscritas, né, mas pelo menos com um diálogo aqui com a gente sempre consegue 300, 400. E aí eu lembro a dinâmica do evento, né? Eu logo aqui vou encerrar minha apresentação, vou passar para a professora Ana Sandra, ela vai ter em média uns 40 minutos, em seguida o professor Marco Casanova, de imediato a gente abre para perguntas. Perguntas essas que eu sugiro até que sejam colocadas mais ao final das apresentações, que aí fica mais fácil de identificar ali, para a gente poder dialogar com os palestrantes, se alguém quiser também abrir o áudio por alguma dificuldade de escrever ou fazer alguma coisa pela ferramenta, a gente também pode abrir o áudio. A equipe no CAF, aqui, hoje representada pela Laura, minha companheira, está no chat também, vendo algumas questões que vocês podem levantar. Eu lembro que, por volta do meio da apresentação do Marco Casanova, a gente vai lançar um link de presença, tá? Esse link de presença é importante, é o link do Google Forms, onde vocês entram e sinalizam lá a presença, para a gente ter esse registro para emissão de certificado. Os vídeos já estão disponíveis no YouTube, pelo menos as primeiras apresentações. A gente está demorando, em média, 1 a 2 semanas para subir para o YouTube, acabou se mostrando bom também esse prazo de tempo. Então, em breve, vai estar tudo na página da NUCAF, que é o Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial. E, só antes de começar, eu queria mostrar para vocês os próximos eventos que a gente tem ainda do ciclo de seminários. Acredito que esteja todo mundo conseguindo ver. Esses eventos são gratuitos, a gente convidou uma série de profissionais da psicologia, da filosofia, para estarem dialogando aqui com a gente. Muito brevemente, eu lembro que a gente já teve no dia 26/7, eu e a Cristine Matá, pensando falando de hermenêutica, dia 3/8, com a Lia Weiner e o Abraão Santos, né? Lia, uma grande pesquisadora na Universidade Federal Santa Catarina, o Abraão, aqui da UF, pensando em questões antirracistas, contra-coloniais, branquitude.
Esses 2 vídeos já estão no YouTube, tá? Quem quiser lá entrar, vale muito a pena assistir, né? Eu já tenho vários professores que estão usando nas aulas, acho que vale a pena apesar de todo o horrível que a gente vive por meio da pandemia e desse momento que a gente atravessa, né? Essa possibilidade de estar junto agora da Ana Sandra, junto do Marco Casanova, junto de vocês, e ter esse material gravado, eu acho que é algo que a gente pode, né, destacar como, né, algo que se ganha, aí, por mais que seja horrível ainda de pensar esse momento. Semana passada foi um encontro muito bonito também, sobre Michel Foucault e Merleau-Ponty, com a Cassiane Stephan, uma filósofa, e Lucas Bloch, um psicólogo. Foi um encontro muito bom. Esse deve estar subindo agora, por esses dias, já para... Desculpa, aqui está invertido, né? Antes a gente teve Sartre e Fanon, né? pela voz de Daniela Schneider e Lucas Gabriel, né? Ambas referências no campo de estudo do pensamento sartreano. Aí sim, 19/8, Michel Foucault e Merleau-Ponty, os 2 palestrantes. Hoje, né, o tema normatizações cotidianas e situações de limite, esse foi o tema que se usou há mais de um ano atrás, né, naquela mesa da Ana Bock e Marco Casanova, no evento do CRP e tudo. E agora a gente pensar novamente, e na Semana da Psicologia, eu acho que é importante, né, a gente estar atento ao que a gente está vivendo, que a gente não sabe dizer ainda os desdobramentos disso, nem políticos, nem sociais, nem para a saúde mental, mas é importante a gente estar usando algum espaço para refletir. Na próxima semana, psicoterapia com crianças e psicoterapia com pessoas na terceira idade, a professora Mirna Coelho e a Mirela Alves de Brito. É um tema que normalmente as pessoas pedem, pensar psicoterapia com crianças, terceira idade, nesse certo campo da fenomenologia existencial, de modo que todos esses pensadores aqui, pensadoras, são atravessados pelas questões críticas, sociais, políticas, para pensar e se fazer, de modo não apartado da realidade. E no dia 8/9, a inauguração da nossa nova turma da especialização, que nesse momento eu informo até que essa turma já lotou, a gente até aumentou um pouco o número de vagas, mesmo assim lotou lotou esse final de semana, mais de 14 dias do início da turma, e nesse dia, de qualquer modo, esse evento continua aberto, vai ser gratuito, tanto para os alunos quanto para todos e todas aqui, que vai ser antropofagia com postura clínica e fenomenologia decolonial. 2 pessoas queridas, a Maíra Klein, uma psicóloga de São Paulo, e Alexandre Cabral, um filósofo, professor da UERJ, né, companheiro do Marco Casanova, e também vários debates, discussões, obras, né? E, como eu vinha dizendo, normalmente a gente fica um pouco mais de tempo se debruçando até sobre essa nova turma da especialização em psicologia clínica, fenomenológica e existencial. Nesse momento, totalmente online, vai ser até o final dela online, com uma série de filósofos e professores, psiquiatras do campo, né, que a gente pode se referir de fenomenologia, psicopatologia fenomenológica, psicólogas e psicólogos que dialogam com os autores da tradição da fenomenologia, mas também muito atento às questões do nosso tempo, né, porque eu acho que uma clínica não há como ser feita sem se debruçar sobre as estruturas de opressão, sobre os atravessamentos, sobre o que constitui as nossas subjetividades no nosso horizonte. E aqui, né, eu passei rápido, mas vocês podem ter todas essas informações lá no site. Assim que essa turma lotou, a gente começou a pensar já na possibilidade de criar uma outra turma no mesmo dia e horário, então isso é uma possibilidade, mas a gente está pensando, mas quem tiver interesse pode continuar entrando em contato com a gente, que conforme for, pode ser que haja uma outra turma aberta na quarta-feira, mesmo horário, com o mesmo corpo de professores, que eu já sondei a grande maioria, com os mesmos temas, né? Eu acho que é uma oportunidade única de discutir com profissionais que diversas partes do Brasil, né? Sul, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, né? Que vale a pena a gente estar podendo dialogar. Então, acho que eu já posso seguir para a apresentação das palestrantes convidados de hoje. Volto a lembrar, né? As informações estão no site, eu não quero me demorar mais aqui. A gente teve uma política de bolsas, já foi implementada, né? Várias pessoas ganharam bolsa de 50%, 100%. E é isso, né? A formação também já lotou, talvez a gente reabra as vagas da formação. E é sempre quarta-feira à noite, mais ou menos nesse horário, por acaso, de 19 às 22. Hoje, ficaremos aqui de 19 a 21 horas. E, dito isso, eu agradeço bastante a presença e participação de vocês aqui. Esse evento é gratuito e uma marca de nossos cursos é sempre estar realizando uma doação para ONGs, entidades sociais, de 10% do faturamento. Essa nova turma também vai ter isso.
Eu acho que é o mínimo que a gente pode se comprometer. O próprio valor da mensalidade é menor do que a gente cobrava, é o máximo que a gente pode negociar, junto à instituição de ensino superior parceira, que é necessária, né, para a questão do título especialista. E eu também me apresentei, né? Sou Alexandre Trizan, coordenador da NUCAF, psicólogo, mestre e doutor em Psicologia Social pela UERJ, Rio de Janeiro, professor da Santa Úrsula, já fui professor de outras universidades também. E, realmente, sem mais delongas, quero passar agora para a minha amiga, professora e atual presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra. Aí, Ana, vou controlar seu tempo ali, uns 40 minutos, mais ou menos. São 7h20 agora, né? De algum modo, acabou sendo bem redondinho o horário. E por volta de 8, né? Mas fica à vontade, um pouco menos, um pouco mais. Em seguida, a gente passa para o Marco Casanova. Então, obrigado, Ana. Gente, boa noite, Alexandre. Boa noite a todos, a todas, a todes. Boa noite ao Marcos. Uma alegria dividir uma mesa com ele, uma pessoa que é uma referência. Eu estava falando para o Alexandre, nossa, o Marcos é tão inteligente, como que eu vou dividir uma mesa com ele? Que legal! E aí, assim, gente, eu também pedi desculpas, assim, hoje eu estou meio ofegante, vivi uma experiência que parece normal, mas que não é mais natural. Eu estive num evento com um auditório lotado, foi uma experiência muito emblemática, porque o auditório estava lotado, o evento era presencial, todas as pessoas estavam de máscaras, e eu precisei falar o tempo todo de máscara. Então, depois disso, eu fiquei com uma sensação de uma taquicardia, não sei se pela sensação de ter aquele lugar lotado. Fazia muito tempo que eu não vivia a experiência de estar num lugar lotado de pessoas. Então, estou sentindo a voz hoje um pouco ofegante desde essa hora. Não sei também se era por conta da questão da máscara. E aí fiquei muito, muito agradecida com o convite do Alexandre para esse momento aqui com vocês. É bem especial fazer uma fala assim, olhando para as pessoas, né? O Alexandre fez uma memória que a gente meio que estava junto ali nos 50 anos, meio não, estávamos juntos nos 50 anos da psicologia, né? E agora a gente vai estar junto de novo nos 60 anos da psicologia, né? Quem sabe, esperamos que dê tudo certo. Então, fiquei muito feliz com esse convite para fazer essa fala para vocês, pensando assim, de que maneira eu posso colaborar com esse processo de compartilhamento de conhecimento, de informação. Fiquei pensando o que eu poderia trazer para colaborar com vocês, porque os últimos 12 anos eu tenho vivido muito essa experiência do Sistema Conselhos de Psicologia. Estive presidente do conselho no meu estado, na Paraíba. Hoje eu falo da Paraíba, por isso tenho um sotaque. Talvez vocês aí no Rio reconheçam, percebam um sotaque diferente. Sou nordestina. Enfim, e aí esses últimos 12 anos tenho vivido intensamente essa experiência do conselho, mas nada se compara com o último ano e meio. Eu estava dizendo outro dia para o Alexandre, né, que eu não consigo definir o que significa estar à frente do Sistema Conselho de Psicologia num momento tão emblemático como esse. Eu sou conhecida de alguma forma por ser uma pessoa prolixa, então eu tentei organizar alguma linha de pensamento para poder conversar com vocês, e aí já fazendo esse destaque desse lugar que eu estou falando, né? Do lugar da psicologia, do lugar dessa autarquia aí que tem esse papel desafiador, que é o papel de regulamentar a prática da profissão do psicólogo, da psicóloga no Brasil. Então, eu tentei pensar em alguma coisa para ver se eu não fugia muito e conseguia cumprir um pouco o tempo que o Alexandre já tinha me falado que eu tinha. Queria também pedir permissão a vocês para fazer o processo de autodescrição. Tem muita gente na nossa sala, né? Mais de 200 pessoas, e aí a gente tem adotado esse processo de autodescrição numa perspectiva aí de promover a inclusão de pessoas que possam ter algum tipo de deficiência visual. E aí a gente incorpora isso, parece que passa a tornar um hábito na minha vida, e onde quer que eu vou fazer qualquer fala, eu sempre tenho essa iniciativa de fazer a autodescrição. Então,
Eu sou Ana Sandra Fernandes, né, como a Alexandre já disse, sou psicóloga, estou aí atualmente na presidência do Conselho Federal de Psicologia, e eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo loiro na altura dos ombros. Estou num processo aqui de tira óculos e coloca óculos, mas eu uso normalmente um óculos azul, e hoje eu estou vestindo uma blusa rosa com um casaco preto por cima. Atrás de mim tem um armário cinza com marrom. Bom, eu fiquei pensando assim, como é que eu poderia ou deveria fazer para trazer para esse diálogo, né, aspectos que sejam importantes dentro desse contexto que nós temos vivido, que nós temos enfrentado, porque isso supera muito os desafios que a gente costuma se deparar, né, o que a gente tem vivido nesses últimos tempos. E aí, depois de avaliar muito, pensar muito, mandei mensagem para Alexandre: o que você acha que eu posso contribuir? Eu pensei que seria importante focar em duas questões. A primeira aí, uma ruptura com os processos democráticos e uma ruptura com aquilo que a gente convenciona chamar de normalidade. E aí, tudo isso, obviamente, fazendo uma ponte com os impactos que isso gera na saúde mental das pessoas e esse papel, esse compromisso que a psicologia tem diante dessas crises. E aí, para que a gente possa iniciar essa conversa, sem dúvida alguma, a pandemia ela tem mexido muito em toda a estrutura, em todas as esferas de nossas vidas, de forma bem impactante. E aí eu queria fazer um destaque também em meu nome, e aí já que eu me coloquei aqui enquanto essa pessoa que representa o Conselho Federal de Psicologia, para abrir um parêntese, para lamentar profundamente cada uma das vidas perdidas, dos sonhos interrompidos, né? E aí, inclusive, profissionais de psicologia, aqui pedir licença a vocês para, em nome do meu amigo, irmão, parceiro de caminhada, Aloysio Lopes de Brito, psicólogo paraibano, que esteve à frente do Conselho Federal de Psicologia outrora, e que morreu em novembro do ano passado em decorrência da Covid-19, e aí no seu nome prestar uma homenagem aqui a todos os profissionais de psicologia, estudantes de psicologia que perderam a vida, e finalmente a todas as pessoas que foram atravessadas por perder algum ente querido, alguma pessoa próxima querida para essa pandemia. Então, para essas famílias que tiveram que enfrentar e vivenciar esse luto, de forma tão atípica, eu queria deixar expresso aqui minha sincera solidariedade. E aí, esse aspecto da pandemia é muito fundamental que a gente possa destacar, porque nós tínhamos uma vida social que ela era relativamente estruturada. Estruturada em que sentido? Né? No sentido do deslocamento, dos nossos contatos pessoais, dos nossos contatos físicos, da nossa convivência, da nossa rede de amigos, da nossa vida institucional, sim, porque de alguma maneira essas instituições elas funcionavam. E aí a pandemia ela é uma ruptura brutal nessa norma, nessa forma normalizada, rotinizada de vida social que a gente conhecia. Ela desestrutura, desarranja os meios comuns de vida, os meios comuns da existência, os meios comuns de subsistência. E aí, só para deixar bem explícito, que não que essa quebra de normalidade significasse que a normalidade anterior fosse boa, fosse positiva, fosse potencializadora. Essa normalidade que a gente conhecia antes, certamente incluía a brutal precarização do trabalho, a brutal desigualdade social, aí só para dar alguns exemplos, entre tantos outros elementos. De forma assim que toda essa ruptura, ela vai impor uma necessidade muito forte de que cada um de nós precise reajustar, rever, readaptar a essas novas realidades que estão colocadas já há 1 ano e 5 meses, mas que mesmo assim a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de lidar com elas. Então, o que nós estamos vivendo há 1 ano e meio, aí, mais ou menos, é a necessidade de que a gente possa reestruturar todos os nossos padrões de relação, de interação, de convívio,
de transformar os encontros, que antes eram presenciais, em encontros virtuais, de ter uma série de cuidados, de autocuidado, coisas que normalmente não faziam parte da nossa rotina. E essa mudança, que foi abrupta nas nossas vidas, ela chega justamente, às vezes a gente costuma dizer assim, a gente não merecia que essas duas coisas chegassem juntas. Mas essa pandemia, ela chega justamente em um momento de ruptura com a democracia. Em um momento onde o governo federal, que deveria se mostrar atuante, afetivo, né? Tudo aquilo que a gente imagina que eram as possibilidades, dentro dos preceitos constitucionais, dentro do respeito à democracia propriamente dita. E aí o que a gente percebe? Que ele atua justamente de forma contrária, no empenho em enfraquecer as instituições democráticas, as políticas públicas e desrespeitando completamente a ciência, que nesse cenário tem um papel importantíssimo de orientar as práticas em saúde diante aí desse cenário complexo de crise sanitária. Então, nós vínhamos seguindo uma via democrática, e aí eu estou querendo dizer com isso aí, com eleições, respeito aos resultados dos pleitos, um governo que ia se sucedendo ao outro, e aí, naturalmente, com embates políticos, porque a gente sabe que existem políticas diferentes, mas tudo isso dentro de um ambiente democrático. E aí, o que a gente está vivendo hoje, e eu acho que é muito importante considerar que isso tenha se iniciado com o processo de impeachment lá em 2016, bom, pelo menos é uma percepção minha, é uma ruptura dessa vida democrática normalizada. Então, nós passamos alguns anos por uma disputa política de poder que nos leva a viver numa sociedade que tem uma série de características que eu vou usar dizer assim, que nós não tínhamos antes, mas vou consertar. Não é que a gente não tinha antes, ou que pelo menos não tinha tanta evidência, como todo esse ódio, esse discurso mesmo de ódio, que é um discurso quase que legitimado, um culto à agressividade, à mentira, uma retomada de um conjunto de valores, vou abrir aspas, medievais e ultrapassados. É como se a gente estivesse vivendo uma ruptura com o modo de funcionamento democrático e, em alguma medida, flertando com modelos autoritários e ditatoriais. E aí, quando acontecem rupturas dessa magnitude, que junta uma ruptura política e uma pandemia, as exigências sobre as pessoas, elas são muito maiores. Acho que eu estou cansada também em função de todas essas exigências, né? E aí, o que pode acontecer? Né? Como uma das saídas, quando a gente se depara com situações muito agudas, é que as pessoas elas podem negar essa realidade, que é justamente um pouco do que a gente está vendo agora. Para muitas pessoas, e aí eu digo muitas porque elas não são todas, é como se tudo isso fosse uma invenção. Elas agem como se não houvesse risco, continuam se mantendo nas mesmas rotinas, com os mesmos padrões de comportamentos, como se esse perigo não existisse. Então, negar essa ruptura é uma estratégia psicológica para que as pessoas possam sobreviver. E aí, na visão dessas pessoas, elas sobrevivem supostamente com menos perigo. E essas estratégias que negam a realidade, né, esse negacionismo, por exemplo, né, a negação da pandemia, ou mesmo essa negação de que hoje nós temos uma ameaça no país, que, na minha humilde avaliação, que é concreta, de uma ruptura democrática, é justamente utilizar a negação como mecanismo de evitar uma realidade muito adversa, da qual as pessoas elas já estão acostumadas. Então, a gente tem aqui um grande desafio para o país, que eu diria que, eu ousaria dizer que hoje talvez encampe ali um dos
principais desafios para o país, que é o negacionismo. E nessa atual conjuntura, a gente vai vendo exatamente isso, né? A negação dos fatos, da ciência, e tudo isso atravessando por um completo, vai atravessando assim, de uma forma muito completa a vida das pessoas. E aí, no geral, bom, aqui é uma avaliação minha, né? Essa postura negacionista pode estar ligada aí a posturas individualistas, sei lá, pessoas que não pensam no coletivo, a exemplo de não querer usar máscara, ou seguir os protocolos de segurança coletiva. A gente precisa considerar que vem de um contexto social cujo valor parece que está muito centrado na perspectiva individual, em detrimento dessa perspectiva coletiva. E aqui eu queria fazer um destaque assim, muito importante, que é lembrar para a gente que uma das funções primordiais da psicologia, dessa psicologia enquanto ciência e profissão, é fazer com que a sociedade se lembre desses momentos, é fazer com que a sociedade não esqueça desses períodos, por mais difíceis que eles possam ser, principalmente para que seja possível realizar aí um processo de reparação histórica, tanto desse processo de pandemia, quanto de flerte aí com a ruptura de nossa democracia. E aí isso é algo assim muito primordial que eu gostaria de reforçar com vocês. E aí eu me lembrando, quando muitas pessoas negam, por exemplo, que o processo da ditadura militar de 1964 existiu, o esforço da psicologia em resgatar o direito à memória e à verdade. E aí queria lembrar que, junto com o Alexandre, uma publicação magnífica que o Sistema Conselho de Psicologia tem, que é justamente esse resgate, né? O direito à memória e à verdade, que é um resgate histórico do que foi a ditadura militar na perspectiva dos psicólogos, das psicólogas que vivenciaram, ou das pessoas que foram, da experiência dos psicólogos ao atender aquelas pessoas naquele contexto. Aí eu também gostaria de abrir um parêntese para a gente pensar na situação da psicologia, né? A psicologia é uma prática social, antes de mais nada. Ela é uma prestação de serviços à sociedade. E é algo que foi regulamentado. O que é que isso significa? A gente exige, né? Existem exigências de quem vai prestar esses serviços. Essas pessoas, elas necessariamente precisam ter uma formação adequada, apropriada. Não é qualquer pessoa que pode ser psicólogo. E não é qualquer pessoa que pode atuar enquanto psicólogo. Qualquer pessoa pode ser psicólogo. Atuar enquanto psicólogo, só as pessoas que fizeram psicologia. É isso que nos garante a Lei 4.119 de 1962, que, como todos vocês sabem, cria uma nossa profissão. E aí é importante destacar que, mais do que regulamentar, o Estado também cria uma entidade para orientar, fiscalizar e disciplinar o desenvolvimento desse campo profissional. Aí eu vou destacar a Lei 5766, que cria o Sistema Conselho de Psicologia. De forma que nós estamos falando aqui de um terreno social, onde normas e determinados padrões de conduta são desejáveis. E aí, lembrar do nosso Código de Ética, que ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas referendadas pela nossa categoria e pela sociedade, ele faz o quê? Ele procura fomentar uma autorreflexão que é exigida de cada indivíduo com relação à sua praxis, de modo que, por conta dessa normatização, né, a gente pode responsabilizar esse psicólogo de forma pessoal e coletivamente pelas ações que ele executa e pelas consequências dessas ações no exercício profissional. Então, esse código de ética, ele especifica um conjunto de princípios e valores que devem guiar as ações e decisões de um profissional. Então, diante de tais dúvidas, de tais dilemas, esse código de ética orienta a seguir por tais princípios, por tais valores, o que não deixa de se configurar como um processo de normatização do nosso fazer psicológico. E aí ninguém pode agir profissionalmente sem esse código. Está instituído pela lei. Isso por quê? Porque quem não respeitar o código, a normatização do exercício profissional, necessariamente vai precisar deixar de fazer parte desse grupo.
E aí é importante destacar que a prática psicológica precisa estar embasada na ciência psicológica. Então, essa ciência, ela é a base para nós fazer e para a nossa prática. De modo que negar essa ciência psicológica é uma forma de ferir um princípio absolutamente importante de nossa atuação. E aí isso nos coloca uma série de desafios, porque muitas práticas psicológicas, elas vão se sobrepor a outras práticas sociais mais ancestrais, vão se sobrepor a outras estratégias sociais, culturais, que já foram desenvolvidas pela sociedade para lidar com determinadas dificuldades, com determinadas questões humanas, né? Com questões de relacionamentos, e isso eu estou falando nos diversos campos da vida social. E aí eu poderia perguntar assim, o que que diferencia, então, por exemplo, um padre, um pastor de um psicólogo? E aí, para a gente lembrar desse aspecto da religião, que é um aspecto da vida social que existe há milhares de anos, que também aconselha, que também orienta as pessoas, mas ela está baseada num conjunto de referenciais religiosos e de fé que é diferente da psicologia. Então, a gente trabalha com diferentes sistemas de crenças, e aí, assim, no mundo ideal, seria importante que houvesse congruência entre os princípios profissionais e religiosos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente não pode confundir algumas coisas. A pessoa, ela não está sendo religiosa quando ela atua. E aí isso vai produzir muitos problemas para a psicologia, quando se utiliza o espaço da atuação profissional para a imposição de um sistema de valores e crenças que não pertencem à ciência psicológica. Bom, eu poderia utilizar muitos exemplos aqui para dizer de atuações que ferem aí os princípios éticos da nossa profissão, mas quero só deixar destacado, em função do tempo que eu tenho para fala, e eu queria trazer outros elementos para essa discussão, para afirmar para vocês que é exatamente por isso que a psicologia defende de forma extremamente categórica a laicidade da nossa profissão. Né? Eu não posso utilizar esse sistema de crenças para justificar a minha ação, a minha praxis enquanto profissional de psicologia. E essa confusão, talvez, aí entre essa perspectiva desse saber, dessa forma de conhecimento religioso e dessa prática profissional, isso tem gerado uma série de problemas para a psicologia. E aí, nesse sentido, é que a gente pode avaliar o quanto é importante a existência de normas, né, já que a gente está falando de processos de normalizações, normatizações, que vão definir aí um padrão ético, um padrão técnico do exercício profissional. Então, imagine o desafio dessa autarquia, que tem a responsabilidade de normatizar, de aprovar um código de ética, que é um código que orienta, promove fiscalização, e, ao mesmo tempo, ter a sensibilidade de ver a prática da psicologia, como qualquer prática social. E, como qualquer prática social, a psicologia é algo que está sempre em processo de desenvolvimento e transformação, de mudança. E aí, nesse sentido, a gente tem que lidar com a norma, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ter a rigidez de se apegar a uma norma e impedir o desenvolvimento e o avanço da própria ciência e da própria profissão. Então, seria como se eu dissesse assim, ao mesmo tempo que nós precisamos ser um órgão que zela pela estabilidade da profissão no sentido ético, precisamos também estar atentos, monitorando as transformações sociais, culturais, para que o fazer psicólogo se ajuste, o fazer psicológico, né, se ajuste a isso. Então, eu poderia, assim, se tivesse tempo, citar vários exemplos, como as resoluções que são fruto dessas transformações promovidas pela sociedade, que a sociedade vai refletindo, vai promovendo essas transformações e elas vão resultando ali em legislações e normas para dar conta dessas transformações. Então, só a título de exemplo, a Resolução 0199, que tem uma importância fundamental para o sistema Conselho de Psicologia, que define, que normatiza e que diz ao psicólogo, você não pode, no exercício da sua prática, tratar qualquer orientação sexual de maneira a promover segregação, exclusão, você não pode tratar como doença. Aí, em 2018, nós editamos a resolução 01/2018, que fala sobre a transexualidade. Um outro exemplo, a resolução 18 de 2012, que vai estabelecer aí
normas de atuação com relação a questões raciais, importantes demais para a psicologia. Então, essa normatização promovida pelo Conselho é, na verdade, o fruto, o resultado ali das reflexões que essa existência, que a vida cotidiana vai produzindo, e a psicologia precisa estar atenta para dialogar com todos esses processos. Bom, aí eu estou vendo meu tempo aqui, estou me angustiando, porque eu queria falar algumas coisas, estou olhando aqui para o relógio. Eu queria só retomar um pouco para a questão da ruptura da normalidade com a pandemia. Aí eu gostaria aqui também de fazer um recorte. Não sei se vocês conseguem fazer uma ideia, imaginar o que significou para o Conselho Federal de Psicologia atuar nesse contexto de pandemia e de retrocessos de direitos que foram duramente conquistados. Gente, eu preciso dizer para vocês que, assim, nós estamos numa atuação extremamente reativa, porque dioturnamente algum direito que já tinha sido garantido tem sido questionado. A gente sofre a ameaça de que esses direitos deixem de existir. E aí, internamente, além da luta contra esses retrocessos, nós também tivemos que alterar normas que já existiam dentro da psicologia para que a gente pudesse conviver com a pandemia. Então, a gente já tinha, por exemplo, uma normatização que permitia os psicólogos atenderem online, mas nós tivemos que mudar a resolução. Por quê? Porque aquela norma proibia os psicólogos atenderem em contexto de pandemia e desastres. Bom, a gente nunca podia imaginar que ia viver um contexto como esse. Então, nós precisamos criar outros normativos e outras resoluções para que pudesse dar conta de que a gente continuasse existindo e cumprindo a finalidade que está estabelecida para o Sistema Conselho de Psicologia. Né? E aí, os desafios de manter essa autarquia em pleno funcionamento, porém de portas fechadas, porque a gente precisava garantir a saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores, e conseguir responder aos inúmeros ataques, retrocessos e demandas que surgiram pelo contexto político que eu já coloquei aqui, junto com a complexidade do enfrentamento da pandemia, no cenário de negação da gravidade daquilo que estávamos e que estamos vivenciando, é uma coisa que eu ainda não encontrei palavras para traduzir. Queria dizer isso para vocês. Só para vocês terem uma ideia, no comecinho da pandemia, ali no começo de março do ano passado, nós tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde, que naquele momento fazia uma previsão de que numa situação extrema, em um cenário muito grave, a gente poderia chegar a 100 mil mortes. Percebam, 1 ano e 5 meses depois, nós chegamos à cruel marca de quase 600 mil mortes, que dá a entender que também não vai parar por aí. E aí, assim, eu queria tentar muito rapidamente trazer e destacar aqui para vocês que esses retrocessos, eles contribuem também para essa ruptura da normalidade. E esses retrocessos promovidos insistentemente pelo governo federal, quando ele tenta impetrar em conquistas históricas, retrocessos que a gente não... É difícil, às vezes, como assim? Eu estou discutindo óbvio, eu estou falando sobre coisas que a gente já tinha discutido antes. E aí eu queria só sinalizar um ou outro retrocesso, gente, só para vocês terem uma dimensão, entender que está longe de representar em todos. Quando eu fui olhar as nossas ações lá na página, quando eu vi aquela quantidade de coisas, digo, nossa, que coisa terrível, para fazer um levantamento aqui para vocês. Então, eu poderia dar exemplo com relação aos direitos das crianças e dos adolescentes. Né? Aí a gente pode lembrar a tentativa de desmonte do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o principal órgão deliberador dessas políticas públicas na área. Então, historicamente, o CONANDA é um espaço que tem sido ocupado pelo CFP, inclusive fazendo a presidência desse colegiado. E aí o governo federal tentou, por meio de decreto, acabar com a participação da sociedade civil no Conselho. E aí, assim, depois de muita luta, o Supremo Tribunal Federal conseguiu derrubar o decreto do governo e garantir a participação da sociedade civil no funcionamento e o funcionamento do CONANDA, não só a participação como o funcionamento. Aí, para lembrar para vocês as implicações do decreto 10.502/2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial,
né? Essa educação que deveria ser equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida. Na prática, esse decreto 10.502 do ano passado, ele altera a Política Nacional de Educação Especial naquela perspectiva de educação inclusiva que é vigente no país desde 2008. E aí esse decreto ele foi construído sem qualquer participação e consulta às entidades representativas. E isso que nos chama a atenção, que a maioria assim, é um governo feito com decretos e uma tentativa insistente de tirar do diálogo, de tirar da construção daquela política a participação da sociedade civil. Bom, nós tivemos que lidar também, mais recentemente, com a ameaça do governo federal em inviabilizar a existência e o funcionamento dos próprios conselhos profissionais, né? Tinha aí a PEC 108 que estava tramitando, que era uma tentativa de desregulamentação de todas as profissões, incluindo aí psicologia, medicina, enfermagem, nutrição, todas as profissões. A gente correu muito, lutou muito, trabalhou muito, até que o próprio governo acabou retirando a PEC 108 de 2019 de tramitação. Outro gravíssimo retrocesso se refere ao PL 490 de 2007, que altera aí o Estatuto do Índio e tenta estabelecer que as terras indígenas passem a ser demarcadas pelo Congresso Nacional. Gente, compete à União, por meio da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, demarcar essas terras indígenas, proteger e fazer respeitar todos os bens da população indígena. Então, a Constituição Federal, ela estabelece que as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, elas destinam-se à sua posse permanente. Então, o respeito às terras indígenas deve ser compreendido também como uma forma afirmativa e reparatória frente ao histórico de genocídio, frente a esse histórico de escravização, de expropriação dos povos indígenas ao longo de todo o processo constitutivo no Brasil. E aí eu estou falando, citando algumas coisas de retrocesso no geral, e se eu trouxer para a psicologia, se eu trouxer aqui para o campo da saúde mental, também tem muita coisa grave. Só a título de alguns exemplos, a Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas vem sofrendo inúmeras tentativas de descaracterização. Isso a gente vai perceber ali desde a publicação da Resolução 32 e da Portaria 3.588. Essas portarias são ambas do Ministério da Saúde. O que acontece? A gente observa que há um esforço sistemático encampado ali pelo Ministério da Saúde em instituir, gente, pelo amor de Deus, uma nova política de saúde mental, que de nova não tem nada, e uma política de drogas que simplesmente descaracterizam os institutos legais e constitucionais que embasam o tema aqui no Brasil. Aí a gente pode acrescentar, juntar a isso, a Lei 13.840, a Nota Técnica 11.000/2019, que foi expedida então, pelo Coordenador-Geral de Saúde Mental, né, álcool e outras drogas. Ele sistematizou um amplo quadro de ações a serem tomadas nesse campo, que vai na mesma direção de retrocesso, né, que altera a política de drogas e retrocede a uma lógica extremamente excludente do cuidado das pessoas que fazem uso problemático de substâncias a partir de um processo de favorecimento de instituições privadas, fechadas, e tudo isso em detrimento a dispositivos de cuidado em liberdade que já existem no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. E aí, essa nova política de saúde mental, álcool e drogas, de novo, não tem nada e significa um retorno a uma política que teve consequências drásticas para milhares de pessoas com quadro de sofrimento psíquico o uso problemático de drogas. E, gente, não é no passado distante, é no passado extremamente recente do Brasil. E aí, para além disso, é muito importante ressaltar que, mais uma vez, a sociedade civil está excluída dessa discussão, como tem sido feito. Isso viola os preceitos democráticos garantidos desde a promulgação da Constituição de 1988. Gente, eu tinha aqui ainda uma lista gigantesca de retrocesso. Eu tenho aqui, eu queria, por exemplo, as comunidades terapêuticas, né?
eu preciso só fazer esse destaque, né? As comunidades terapêuticas, a gente tem aí as recentes medidas do governo federal que ampliam e fortalecem as comunidades terapêuticas, que retornam aí à lógica de segregação e das práticas que muitas vezes violam os direitos humanos. Aí isso vai ferir a lei da reforma psiquiátrica, né? Que é marco dessa luta antimanicomial e que veio a garantir a proteção e o direito das pessoas com transtornos mentais. E aí esse incentivo às comunidades terapêuticas é um verdadeiro aviltamento aos cuidados em saúde mental e liberdade que tão duramente a gente foi conquistando. Então, poderia falar das alterações das políticas públicas, poderia falar de tantas outras resoluções. Bom, gente, de muita coisa importante destacar, né? A Resolução 3 de 2020 do CONAD, que regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga, o acolhimento de adolescentes com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas. E faz isso autorizando a apreensão desses adolescentes em comunidades terapêuticas. Gente, essa resolução foi aprovada sem pactuação e aprovação do CONANDA, e ela afronta diversos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, gente, eu poderia passar a noite aqui falando desses retrocessos, juro para vocês, e digo isso sem muito orgulho, mas queria já encaminhar para o final, porque eu estou vendo aqui que o meu tempo vai chegando ao fim. Então, eu queria dizer que, enfim, nossa, cansei. Que eu ainda pensando aqui que eu não falei nada sobre o SUAS, mas é porque não vai dar tempo mesmo. Mas a gente tem muitos retrocessos na política do SUAS. Então, gente, esses processos de normalização, de um certo modo, eles preparam, como eu já tentei adiantar lá atrás, processos de esquecimento. E aí, o risco que a gente corre de naturalizar um fenômeno que não é natural é o risco que a gente corre de esquecer. Porque toda tentativa de naturalização é a preparação para o processo de esquecimento. E aí, frente a essa grande tragédia, que é a pandemia, e não o vírus, queria fazer esse destaque, né? O vírus é um agente biológico, a pandemia é um processo social no que diz respeito às formas de enfrentamento dela. Então, tudo que a psicologia não pode fazer é esquecer. A psicologia precisa ser instrumento de resistência, né? A psicologia precisa se colocar no movimento de desnaturalizar, precisa se colocar no movimento de não aceitar uma normalização desses processos antidemocráticos, desses processos de atravessamento, desses processos de exclusão da sociedade civil, de participação de decisão em políticas públicas das quais as suas vidas estão diretamente atravessadas. Porque, como ciência e profissão, nós temos a obrigação ética de tensionar a realidade. Tensionar no nível dos sujeitos, tensionar no nível da cultura, da política, da sociedade. Essa sociedade indaga essa cultura sobre o que está acontecendo, mas ela aponta firmemente o caminho do não esquecimento, o caminho do direito, o caminho do direito à memória e do direito à reparação. E, fundamentalmente, aponta para a busca dos processos de responsabilizações. Então, a psicologia precisa estar comprometida com esse processo de desnaturalização. E a gente vem aí num processo muito intenso de luta, de defesa, de enfrentamento. Não sei se todos vocês têm acesso a todas essas informações, tudo isso que eu fui tentando trazer para vocês. Quero que vocês possam acompanhar, porque tudo isso que eu citei e muito mais coisas que não dá tempo de citar, porque seriam preciso muito tempo,
Tudo isso a gente vai tá lá nas nossas páginas, nos nossos sites, vocês podem baixar, vocês podem ler, vocês podem acompanhar. Eu espero que vocês o façam, porque a gente precisa estar muito junto nessa luta. Essa luta é uma luta de todas as psicólogas, todos os psicólogos, e a gente precisa se comprometer com ela. E aí, infelizmente, esse é o espírito do tempo na realidade brasileira. Lutar pelo que já foi, explicar o óbvio, lutar pelo direito a ter direito, ter que dizer toda hora que a Constituição importa. E aí, para finalizar, porque meu tempo acabou, eu queria só finalizar aqui com o Bertolt Brecht, quando ele diz assim: desconfiai do mais trivial na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Talvez esse seja o nosso mais importante e complexo compromisso. O compromisso de compreender esses processos e de se colocar à disposição para a luta, implicando nessa luta os nossos corpos, né? E aí é uma implicação de corpos mesmo, porque a gente faz muitas renúncias para poder fazer essa luta. Então, gente, era isso para o momento. Muito obrigada por vocês escutarem, estarem aqui junto. Muito obrigada, Alexandre, por essa oportunidade. E eu estou aqui para que depois a gente possa fazer alguma interlocução, algum debate. Obrigado, Ana. Eu só posso dizer que, te ouvindo, eu entendo por que você está sem fôlego. Te ouvindo, eu sei porque, não, eu conheço você desde 2010, eu pelo Rio de Janeiro, você pela Paraíba, no CRP, nas reuniões em Brasília, né, da PAF, tudo, esse tempo todo. E, cara, que dureza, você de modo algum imaginou que uma gestão, né, que você tomar como presidente do federal ia passar em meio a uma pandemia, desgoverno, genocídio, desmonte de tudo, desmonte de tudo. Eu acompanho também aqui pelo Rio de Janeiro, pelo CRP do Rio, uma terceira gestão lá, já fui no sindicato, desmonte dos sindicatos, desmonte de direito trabalhista, morte, né? É morte de toda perspectiva, e eu fico muito orgulhoso de você ser a presidente do federal nesse momento. Eu me sinto muito bem representado por você, mas sei o quanto é o fardo que você está carregando, o quanto isso afeta a nossa vida. Eu já tive mais à frente do CRP do Rio também, a gente fica sem dormir, acorda de madrugada e corre para e-mail, vai para reunião uma atrás da outra. Por isso, quando eu te convidei aqui, eu fiquei muito em dúvida se é poder, por conta de corpo mesmo, né, de poder estar, porque é inacreditável, né? Ver notícia todo dia, acompanhar, a gente acompanha porque a gente não quer se alienar, a gente não pode se alienar, né? A gente se colocou numa posição ético-política existencial de não se alienar e combater, mas é duro demais porque a porrada todo dia, de todo lugar. Então, agradeço muito a sua participação, a gente no final vai abrir para perguntas. Você lembrou do Aloysio, um amigo querido, né? Eu pensei no início falei, não, deixa a Ana poder trazer se ela quiser. O Aloysio, um cara querido lá das APAF, dos encontros. Ano passado ele tinha me convidado para um evento presencial, um congresso que ele estava organizando, ia ser ótimo, assim, e veio esse genocídio, veio-se a pandemia em meio a esse desgoverno, esse genocídio, e levou o Aloysio, né? Eu sei quanto ele era próximo de você, pessoa queridíssima. Então, obrigado mesmo por você estar aqui. No final a gente retoma as perguntas e passar para o professor Marco Casanova, que é um amigo também, um pensador e um cara que também é outro que eu admiro muito. Marco, acho que eu já abri seu microfone, você já pode... Abriu. Tá bom. Obrigado, meu amigo Marco Casanova. Pode ir lá. Eu marco o tempo aqui, mas fica à vontade também. Não, dá para sim, eu vou acompanhar o tempo aqui também. Bom, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui, um prazer ter escutado a Ana, né? De alguma forma desfiando esse rosário de flores sangrentas, né? Assim, que caracterizam o Brasil de hoje, né? Vou falar de alguma coisa bastante consonante com a da Ana, por mais que de uma perspectiva completamente diversa, né?
Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês, o que eu vou tentar apresentar um pouco para vocês, diz respeito a como é que eu venho tentando construir, pensar uma psicologia que seja condizente com a nossa condição contemporânea, não é? E isso aponta na direção exatamente de um livro que eu venho escrevendo agora há mais de um ano, que se chama Existência e Transitoriedade, que é uma tentativa de fazer frente, de alguma forma, ao que constitui propriamente o nosso lugar, a nossa experiência propriamente dita de mundo, na mesma medida em que eu tento juntar alguns elementos que são elementos que me parecem complementares, mas que durante muito tempo foram tratados como se eles fossem isolados, né? Então, eu vou apresentar para vocês, em linhas gerais, a minha psicologia transitória e falar um pouquinho para vocês, então, de violência identitária, ao final, que me parece ser o problema, que é o problema central, não apenas na constituição das psicopatologias em geral, mas na própria compreensão desses movimentos, que são movimentos retrógrados, mas que têm uma certa peculiaridade, que é o seu caráter nostálgico. Sabe, a Hannah Arendt, quando ela escreve o Origens do Totalitarismo, ela coloca, como assim, como abertura do texto, uma citação do Karl Jaspers, que é uma citação na qual o Karl Jaspers ele acentua precisamente a ligação entre fascismo e nostalgia, né? Então, tem algo de nostálgico em toda essa perspectiva que se institui a partir da renovação. Essa palavra é uma palavra problemática para esses movimentos, mas uma renovação do fascismo, do nazismo, né, no interior dessas novas perspectivas que se tornaram presentes para nós, que se tornaram um lugar comum, não é? Bom, mas falar um pouco para vocês, então, sobre as linhas mestras da minha psicologia transitória, né? O que significa, afinal, existência e transitoriedade? Qual é o mote que é o mote fundamental? De alguma forma, tem um elemento que é um elemento chave na fenomenologia, que ganhou um certo matiz particular na reunião promovida pelo Martin Heidegger entre fenomenologia e hermenêutica, né? Bom, a peculiaridade primordial da fenomenologia é justamente o fato de que a fenomenologia ela procura ser, desde o princípio, uma doutrina do acontecimento. Essa relação entre fenomenologia e evento, fenomenologia e acontecimento, ela surge precisamente do fato de que a fenomenologia contesta todas as pressuposições de ordem substancial. Redução da consciência à pura dinâmica de realização das suas experiências, a pura performance. De tal modo que já no pensamento russeliano aparece esse traço estrutural do pensamento fenomenológico em geral, que é justamente essa atitude, esse comportamento que questiona de maneira radical os pressupostos com os quais nós normalmente nos acostumamos a lidar com os problemas em geral. Se o que está em questão é falar de lembrança, o necessário para a fenomenologia é suspender a memória. Esse pressuposto estrutural que nos leva, de alguma forma, a sempre partir da suposição de que nós lembramos porque temos memória. Se o que está em questão é o medo, o temor, o que é importante é superar todas as teorias acerca de experiências atávicas que, de alguma forma, levariam o ser humano a uma relação fóbica, sabe? Não, é acompanhar radicalmente o acontecimento do temer, o acontecimento do lembrar, o acontecimento do perceber. Bom, isso faz com que, já no início da fenomenologia, você tenha uma relação indelével entre fenomenologia e existência, entre fenomenologia e pensamento existencial. Ou seja, o que caracteriza a fenomenologia na origem
é o questionamento precisamente de que é possível alcançar as nossas experiências para além do campo do dar-se dessas experiências. E, com isso, todo o empenho, todo o esforço fenomenológico é por trazer cada um de nós de volta para esse lugar onde as coisas propriamente acontecem, onde a lembrança acontece, onde o sentimento acontece, onde a compreensão acontece, onde a angústia acontece, onde a percepção, etc. Né? Ou seja, trazer cada um de nós para esse lugar que é o lugar no qual, sem que nós tenhamos nada a priori, as coisas, por elas mesmas, se mostram. A hermenêutica, ela trouxe um elemento que é um elemento adicional para essa posição inicial, para essa redução da vida, da consciência, para essa redução da existência à pura performance, exatamente porque a hermenêutica ela procurou incessantemente mostrar que todas as nossas experiências são historicamente constituídas, todas elas. Você nunca tem experiências que são experiências puras, sabe? Não há experiências humanas as últimas consequências. Se você tentar encontrar alguma coisa que seria uma espécie de traço comum a todas as experiências humanas, não há experiências propriamente ditas que possam ser acessadas para além precisamente do espectro múltiplo do acontecimento dessas experiências. Mas, por outro lado, todas as experiências são atravessadas, são matizadas por historicidade. E isso significa dizer que o acontecimento propriamente dito, fenomenológico, os campos intencionais em geral, a realização das nossas experiências não se dá num espaço ideal, no qual nós nos encontramos, então, com puras essências, mas se dá sempre nesse espaço, que é o espaço atravessado por uma historicidade específica. Né? Bom, essa junção desses dois elementos, por um lado, a redução da existência à pura performance, o que repercute enormemente sobre vários campos temáticos. Né? Eu não tenho corpo, eu não tenho uma corporeidade constituída, eu tenho modos de corporação. Houve uma experiência na década de 60, uma experiência meio bizarra, com fuinhas cegas. Né? O que os neurocientistas eles fizeram? Eles pegaram o canal, que é o canal auditivo das fuinhas, né? E usaram o canal auditivo para transmitir mensagens visuais, informações visuais. Né? E eles procuraram ver o que aconteceria com o cérebro ao ter, precisamente, de lidar com imagens visuais num canal que é um canal constitutivamente ligado a experiências auditivas. O que aconteceu? Milagre. As fuinhas passaram a ver. Por quê? Porque o cérebro, mesmo da fuinha, não é uma coisa dada, constituída, estabelecida, mas claramente ele se molda de acordo com a situação. Né? É exatamente isso que vai gerar uma expressão que ficou famosa pela Gestalt, né? Mas que é uma expressão que não nasce na Gestalt terapia, nasce na neurociência, que é justamente a sabedoria organísmica. Né? O que é a sabedoria organísmica? Nada mais é do que essa capacidade do organismo de se reestruturar a partir de novas condições, né? A partir de novas interações, de novos acontecimentos. Não há um corpo dado, constituído, há modos de corporação. Não há uma sexualidade previamente dada e constituída, há modos de sexualização. Não há estruturas cognitivas estabelecidas, dadas, constituídas. Há modos de pensar que se estruturam a partir de condições materiais específicas de pensamento. Sabe? O que acontece, então, é que você precisa acompanhar esses modos para que você possa, ao mesmo tempo, acompanhar o que acontece na existência, como é que ela se constitui, etc. Bom, mas esse caráter performático do existir, né,
eu não tenho corpo, eu me corporo, eu não tenho sexo, eu me sexualizo, eu não tenho áreas erógenas, isso não existe uma área erógena. Sabe? Seguindo lá o preceito do Preciado, de alguma forma, para nós, tudo é cu. Né? Assim, desculpa a palavra, assim, a palavra que ele usa. Né? Ou seja, sabe, não tem órgão genital, sabe? Não tem peru, buceta, e aquilo ali é genital preferencial. Não. É tudo, de alguma forma, estruturado pela sexualização. O que o Preciado está fazendo é simplesmente dizendo que todos os órgãos são pervertidos. E, nesse sentido, o cu tem uma preferência, porque ele é o órgão da perversão por excelência, né? Todo poder aos sodomitas. Sabe, é o que está em questão. Você precisa necessariamente acompanhar os modos, que são os modos de sexualização, de corporação. Você precisa acompanhar a constituição das relações no campo dessas relações. Bom, o que essa posição, ao mesmo tempo, evidenciou é uma certa estrangeiridade que é constitutiva de todos nós. E aqui, de alguma forma, é como se a gente tivesse já o aceno de uma interação entre um elemento que é um elemento de ordem ontológica, existencial, com um elemento que é um elemento próprio à nossa condição histórica contemporânea. Tem um texto que é um texto muito, muito importante da literatura brasileira, né? Que é o famoso Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Um romance que é um romance realista, cujo personagem central é ultrarromântico, e por isso louco. Louco porque ele não é um personagem do José de Alencar. Se ele fosse um personagem do José de Alencar, ele era um personagem normal. Mas ele é um personagem ultrarromântico num tempo realista. Por isso, louco. E o que caracteriza o Major Policarpo? É justamente o aceno, assim, o afã, a idolatria por noções como pátria, como brasilidade, mas entendida a brasilidade como esse elogio incessante da nossa identidade cultural, da nossa pujança em termos de natureza, das características originárias do nosso povo, coisas do gênero. Né? Bom, mas exatamente esse elogio, essa absoluta obsessão pelos elementos identitários, ela se choca de maneira radical com a nossa condição contemporânea. Porque ser reduzido à performance, ser constitutivamente transitório, porque a existência não é transitória, porque ela, de vez em quando, sai de uma situação para outra. Existência é transitoriedade. A transitoriedade é o lugar do existir. Mas essa não é uma descoberta que é uma descoberta eterna da humanidade. Essa é uma descoberta contemporânea. Essa é a descoberta da nossa condição. A nossa condição, ela trouxe consigo de maneira indelével o caráter transitório da existência, o caráter estrangeiro do existir, o caráter estranho da existência humana. Sabe, nós somos constituídos por estranheza. E por que somos constituídos por estranheza? Porque não somos. Porque não temos determinações prévias. Porque nós existimos na medida das nossas experiências. Sabe, é quase como se a gente pudesse reformular uma famosa sentença de um sofista grego chamado Protágoras, que diz: o homem é a medida de todas as coisas, o ser humano é a medida de todas as coisas, das que são, das que não são, que não são. Hã? Nós podemos reformular isso e dizer: as experiências humanas são a medida de todas as coisas, que são experimentadas nessas experiências. Das que são, das que não são, que não são. Sabe? Não há nada que se abra para nós para além do campo das nossas experiências específicas.
Mas exatamente isso institui de maneira indelével a nossa estrangeiridade radical. Pátria? Mas como assim? Como assim? O que você quer dizer com essa palavra? Né? O que é isso, a pátria? Né? Sabe, o que caracteriza a brasilidade é justamente a resistência incessante a essa palavra, né? Abjeta, sórdida, tosca. Uma palavra que, na verdade, procura instituir algum caldo de identidade que tornaria possível para nós uma relação aversiva com tudo aquilo que nós não somos. Mas o que nos constitui propriamente, o que nos constitui na origem, é precisamente a impossibilidade de pensar alguma coisa que nos unifique. Sabe, a comunidade humana é a comunidade daqueles que não têm nada em comum. Bom, mas essa nadidade que veio à tona de maneira radical com o contemporâneo, com a descoberta da nossa condição, essa estrangeiridade, ela torna necessário para nós perguntar, por exemplo, sobre como é, afinal, que comportamentos, então, se naturalizam. Como é que isso acontece? Eu não tenho natureza. Para mim, nada é natural. Em relação à frase do Caetano, que certa vez disse que de perto ninguém é normal, eu só acrescentaria que de longe também não, sabe? Nem de perto, nem de longe, nem a meia distância, nem assim, nem a léguas e léguas, nem a 6.000 pés acima de todos os problemas humanos. Sabe? Não há o normal, sabe? O que você tem é comportamentos naturalizados, comportamentos normatizados, comportamentos normalizados. Bom, mas a pergunta, então, é se existência é originariamente transitoriedade, se existência é originariamente estranheza, estrangeiridade, então o que torna possível alguma coisa como comportamentos naturalizados, comportamentos normalizados? Tá? Bom, talvez esse tenha sido um dos pontos mais importantes na hermenêutica cotidiana realizada por Martin Heidegger no interior de Ser e Tempo. O que o Heidegger mostra em Ser e Tempo? Ele mostra precisamente o quanto a nossa identidade cotidiana ela depende necessariamente de organização, espaço, tempo corporal. Eu sou estranho. Para mim, tudo é estranho. Nada é natural. Mas se nada é natural, como é que é possível que eu tenha comportamentos naturais, normais, medianos? Né? Eu estou aqui usando um computador como qualquer um usa um computador. Como qualquer um abre, liga, digita, usa o mouse, abre o microfone. Sabe, como é que acontece, então, de você ter comportamentos que são comportamentos normalizados? Como é que surge isso? Bom, isso surge exatamente na medida em que nós somos originariamente organizados pelos fenômenos que aparecem em contextos históricos específicos. Contextos que são decisivos para que um fenômeno ele tenha uma certa determinação, que orienta os nossos comportamentos de maneira normalizante e normatizante. Quando você vai fazer comida na cozinha, quando você abre um livro, quando você está numa situação com os amigos e você quer conversar sobre alguma coisa e você vai falar alguma coisa, invariavelmente, o que você faz, o que você fala, o que você pensa a partir de orientações que provêm desse campo organizado. Espaço, tempo, corporalmente. Essas organizações são decisivas para a constituição daquilo que nós chamamos de identidade cotidiana. Uma identidade que é compartilhada. E é compartilhada exatamente na medida em que os nossos espaços, os nossos tempos, os nossos corpos são completamente normatizados pelo mundo que é o nosso. Por esse mundo que não se abre só para mim, mas para qualquer um de nós. Sabe? Então, você tem, a princípio,
uma questão que é uma questão fundamental, que é exatamente porque eu não tenho natureza e para mim nada é natural, existe uma espécie de necessidade estrutural da existência, que é a necessidade de uma certa organização, que não pode ser encontrada em mim, porque eu sou desorganizado, completamente desorganizado. Bom, e o que acontece nesse sentido é que essa minha desorganização originária, ela convive desde o princípio com espaços, tempos e com estruturas que normalizam o meu corpo. Porque as minhas aptidões, os meus desempenhos, o que é exigido de mim enquanto corporeidade, depende fundamentalmente de com que objetos eu me relaciono, com que utensílios eu me relaciono, sabe? Eu hoje estava na rua, né? Desci para ir ao médico, e aí cruzei com uma menina que estava digitando com os 2 dedos no celular, não é? E me confrontei uma vez mais com o fato de que minha geração é incapaz de fazer isso. Sabe? Eu não consigo digitar com os 2 dedos. Por quê? Meu corpo ele não tem essa aptidão, essa habilidade, porque ele não se corporou no campo, que é o campo das tecnologias de rede. Sabe? O tipo de toque que eu tenho é um tipo de toque que vem de uma geração que é uma geração que no máximo brincou com aqueles joguinhos de computador de primeira geração, sabe? Space Invader, foi o meu todo o meu aprendizado, né? Então, você tem claramente uma formatação do teu corpo. Não são as coisas que são moldadas a partir de você, é você que é embutido nas coisas, sabe? Claramente é isso que é o caso. Esse meu mouse aqui, ele tem um espaço lateral que é para colocar o dedo, né? Para você ficar com ele na mão e ter o movimento. Isso se aprende em ergonometria. É uma disciplina que você tem na engenharia de produção, você vai ter no design gráfico, você vai ter no design de produtos, você vai ter em geral nessas cadeiras, que são cadeiras que pensam os utensílios. Mas, claramente, não é o mouse que se adapta ao meu corpo. O mouse produz meu corpo, literalmente. Não sou eu que construo as situações, sabe? Quando aparece alguma coisa, essa coisa que aparece, ela tem um poder sobre mim. Isso constitui as nossas relações iniciais. Então, o ponto é, por um lado, eu sou estranho, estrangeiro. Por um lado, a minha existência é constituída por estrangeiridade, por desterro, por transitoriedade. Por outro lado, todo o movimento inicial do mundo é um movimento de soterramento da minha estranheza. E, nesse sentido, a identidade que é a nossa é uma identidade completamente debitária de orientações normalizantes e normatizantes oriundas do mundo que é o nosso. Esse elemento ainda não é suficiente, né? Além do fato dele trazer consigo certos questionamentos que tendem a ficar, de certa forma, subdeterminados. Né? O mundo é violência, gente. Sabe? O mundo é violência, antes de tudo. Violência identitária. O que você discute, por exemplo, né? Se você escuta alguém chega para você numa conversa assim, eu sou a favor da família. Né? Cara, o cara vai achar muito estranho você parar de dizer assim, mas de que família? O que você está chamando de família? Né? Ah, entendi, a família patriarcal, hierárquica, autoritária, destrutiva, completamente destrutiva, uma família que embute incessantemente culpa nas pessoas com as quais ela convive, a essa família, sei, isso é um preconceito, só isso. Um preconceito torpe, sórdido, sujo, baixo. Mas esse preconceito orienta as pessoas na Constituição, que é a Constituição das suas relações familiares em geral. De um tal modo que, por exemplo, alguém que chega para você no meio de um bar e diz assim,
ah, cara, eu estou num momento tão triste, assim, não sei muito bem o que eu faço, mas eu tinha uma vontade enorme de, assim, de construir uma família, encontrar uma pessoa, ter filhos. Você não vai falar nada, sabe? Você não vai questionar o que ele está dizendo. Por mais que, bem provavelmente, ele esteja articulando essa palavra, família, no campo, no escopo, no horizonte desse preconceito terrível que faz com que se possa dizer de maneira lapidar que essa família é culpa. Culpa, só isso. Né? É só isso que essa família é, um espaço de culpabilização mútua, de ódios, ressentimentos, rancores, mágoas. Tudo é isso que vai alimentando os consultórios e vai produzindo ensérios neuróticos, sabe? Isso é alguma coisa assim que está por toda parte. Mas, sabe, isso aqui, isso é violência, violência identitária. Isso faz com que as pessoas orientem seus projetos de vida, com que elas façam planos, sonhos, com que elas tenham certas requisições em relação aos seus filhos, em relação à educação, em relação à sexualidade. Porra, o que me importa a sexualidade dos meus filhos? Como é que é possível compreender uma coisa como essa? O que me importa a sexualidade de alguém? Sabe? Não há sexualidade normativa, senão a dogmática produzida pelo mundo. Então, mas é esse espaço da violência identitária. Mas tem uma questão ainda que é um pouco que está um pouco subdeterminada aqui, que é o caráter histórico do nosso tempo, sabe? Claro, assim, o cotidiano se organiza em espaços cotidianos, que são espaços onde as coisas estão nos seus lugares todo dia, sabe? Não tem nenhum duende verde que à noite troca todas as coisas de lugares. Então você acorda na mesma cama, você vai ao mesmo banheiro, você se veste diante do mesmo armário, você come na mesma cozinha, você vai para o mesmo escritório, e assim sucessivamente. Né? Mas, sabe, tem alguma coisa no mundo contemporâneo que é particular. Por quê? Porque os espaços contemporâneos são todos obsoletos. Eles não são obsoletos porque certos espaços se tornam obsoletos. Eu olho para trás e lembro daquelas pessoas que eram donas de locadoras de vídeo. Né? Eu cansei de ir a locadoras e assim, sair de lá com 4, 5 filmes para ver no final de semana. Sabe? Mas uma videolocadora, literalmente, é algo do museu ideológico, não existe mais, não é uma videolocadora. Que loucura é essa, videolocadora? Ou a produção de CDs, ou máquina de escrever. Hoje minha filha pegou uma máquina de escrever para fazer uma postagem de um livro, que é um livro que a gente estava lançando, né? Eu olhei para minha Olivetti da década de 80, né? E tive um momento que é um momento de nostalgia, né? E comoção, né? Porque uma parte da minha vida ficou para trás, né? E não foi apenas uma parte da minha vida. Nesse momento, você tinha, por exemplo, escolas que eram escolas de datilografia. Concursos públicos exigiam das pessoas que elas fossem capazes de bater numa velocidade específica, um conjunto de palavras sem errar, sabe? Mas a gente olha para isso e diz assim, mas é só a máquina de escrever, não é? Não, cara, não. A pandemia revelou isso sem travas. Tudo é obsoleto. Sabe, se você falir, faliu. Outra coisa aparece no lugar. E se não aparecer, tanto faz. Fica fechado até algo aparecer. Não é apenas aquilo que se torna obsoleto, porque se torna ultrapassado, que ganha essa marca. Mas todos os nossos espaços são obsoletos. Tudo já nasce, de alguma forma, como na música do Belchior, como aquela camisa velha colorida, sabe? Que você precisa, de alguma forma, incessantemente rejuvenescer, porque tudo fica velho rápido demais. Tudo fica velho da noite para o dia. Né? E quando você olha, então, você já está completamente deslocado. Mas os tempos também são diferentes. Tempos cotidianos são tempos administrados, sabe? Você tem uma temporalidade da administração do tempo. Né? Alguém liga para você e diz assim, Casanova, você podia tirar aí um tempinho para a gente conversar?
porra, não posso, cara, eu tô assim, tô muito atarefado, tenho um trabalho para fazer. Isso aqui, cara, é tempo administrado. Eu não posso falar com você porque eu vou fazer outra coisa. Mas eu tenho tempo para outra coisa. Né? Por isso que eu não posso falar com você. Mas o problema do nosso tempo é que, para além dos tempos cotidianos, você tem uma vertiginosidade louca. Eu fui na casa da Cristine Matar na segunda-feira, né? Eu fui lá tomar um café com a Cris, ela mora perto de mim, nós dois estamos vacinados e tal. Eu fui lá fazer uma visita no apartamento novo da Cris. Hoje a gente deu aula junto, eu e Cris, num curso que a gente tem em São Paulo. Cara, ela virou para mim e falou assim, eu virei e falei assim, pô, ontem foi legal lá na sua casa. E aí ela virou para mim e disse assim, Casanova, não foi ontem, não, foi anteontem. Porra, anteontem? Cara, comeram um dia meu. Literalmente, comeram um dia meu. Eu não sei o que aconteceu, cara. Mas esse dia entre a crise hoje não existiu, não. Eu juro para vocês que eu não tive terça-feira. Houve uma semana sem terça-feira. Mas isso que está acontecendo não está acontecendo apenas com a terça, mas com a segunda, com a terça, com a quarta, com a quinta, com um ano, com 2 anos, com 10 anos, 20 anos, sabe? Está todo mundo num tempo que é um tempo que não deixa coisa nenhuma em pé, sabe? Um tempo que vai corroendo tudo. Então, assim, você tem um espaço que já nasce morto, porque já nasce passado. Você tem um tempo que é um tempo completamente volátil, né? Um tempo que assim que não dá para agarrar pelas tranças, ele não se deixa fixar. E, por fim, você tem corpos dóceis, mas não é assim na docilidade que o Foucault pensava. É impressionante, gente. Impressionante. Vamos lá. Você, assim, como é que a gente consegue conviver num mundo que é um mundo onde tem literalmente a Polinésia Francesa, com modelos e jogadores de futebol em grandes iates, um mundo em que tem um cara indo para o espaço para ficar 10 minutos lá, com um PIB, né? O cara tem uma fortuna maior do que o PIB, e ninguém se rebela. Nesse mesmo mundo, cara, tem gente que não tem saneamento básico. Eu fui, alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, a Cuiabá, e estava lá no hotel, estava passando Cuiabá TV. A pessoa do Cuiabá TV foi entrevistar uma moça numa favela de Cuiabá, né? E o que acontecia? Ela tinha perdido 3 filhos. Né? Uma menina de uns 28 anos, 29 anos, já tinha tido 6, 7 filhos. Tinha perdido 3 desses filhos. Por quê? Porque ela não tinha esgoto em casa. Então, o que ela fazia? Pegou o vaso, furou um cano na parede e, bom, quando a pessoa ia ao banheiro, jogava um balde d'água, a água levava para onde? Para trás do terreno dela, que era justamente o lugar onde ela tinha o pátio dela, né? Como é que chama? Pô, me fugiu a palavra completamente, né? Onde ela tinha área de serviço, né? Bom, mas eis que a moça pergunta, e onde é que seus filhos brincam? Eles brincam na área de serviço. Entendi. Então você pega literalmente tudo aquilo que você faz no banheiro e você joga para o lugar que é o lugar onde seus filhos brincam. Gente, isso convive com a Polinésia Francesa. Isso convive com os hotéis de luxo. E isso acontece sem que as pessoas tenham minimamente uma explosão. É um tempo pouquíssimo revolucionário, sabe? Então, assim, você está literalmente numa letargia absoluta. Mas isso só pode acontecer com corpos dóceis. Extremamente dóceis. Né? Como é que é? Polinésia Francesa é o caralho. Né? Eu vou te encher de porrada agora. Não. Como assim, cara? Você tem 15 milhões de desempregados. 15 milhões de desempregados. Convivendo com imagens diárias da Polinésia Francesa. Assim, com águas cristalinas do Caribe. Assim, com cenas de iate. Com níveis de acumulação absolutamente criminosos, vexaminosos, vergonhosos. Porque, cara, é a descoberta do Orwell no início do século XX. Com os níveis de produção que a gente tem hoje, no capitalismo global, a fome ela é decisão. Não tem outra expressão. Ela é decisão.
seja, produz-se fome. Você tinha condições de alimentar a humanidade inteira, 10 vezes com o que você produz. Mas isso só se explica por um tempo que literalmente tornou todos nós letárgicos. É um tempo maluco, onde todos nós estamos super sobrecarregados e onde ninguém tem esperança. Depressão, paranoia, surto psicótico, comportamento borderline. Cara, olha com atenção, você vai ver o nexo. Esse nexo está aí, ele está por toda parte. Não tem psicose no século XII, sabe? A demência precoce, a primeira expressão para classificar a esquizofrenia, é de 1910. Se alguém não se espantar com isso, gente, não se espanta com mais nada. Né? Significa que antes de 1910, ninguém se preocupou com psicóticos. Mas por que isso aconteceu, cara? Porque estava todo mundo cego? Ou porque, na verdade, os surtos psicóticos não eram fenômeno, não apareciam, não tinham constituição, sabe? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com esse tempo? O ponto, nesse sentido, é que, estranhamente, de uma maneira literalmente estranha, esse mundo estúpido que é o nosso nos organiza, sabe? Então, assim, você não tem simplesmente organização cotidiana do espaço, do tempo, do corpo, mas você tem uma organização histórico-contemporânea, que é essa organização que vai incessantemente nos tornando familiares com esses espaços vazios. Os caras são a favor da família, mas ninguém consegue trocar 2 palavras, é o celular o tempo inteiro na mão, sabe? Quando as pessoas vão fazer alguma coisa comunitária, é só gritar, ninguém troca mais palavras, só trocam cartas. Sabe? Não tem mais interação entre as pessoas. É um mundo de uma frieza infinita. Sabe? Eu vou, às vezes, almoçar, jantar em algum lugar, e me dá uma tristeza. As pessoas literalmente param, sentam, e cada uma fica olhando para o celular. Por que isso acontece, gente? Não é o celular. Esquece o celular. Não é ele. Não é ele que está fazendo isso. Não é que todo mundo tinha tudo para falar e, de repente, apareceu o celular e ninguém mais fala com ninguém. Não é que estava todo mundo ali super atento e tal na aula e, de repente, apareceu o celular. Acho que eu vou dar uma olhada no celular. Não. Na verdade, o que está acontecendo com a gente é esse espaço de vazio incessante, de ausência, de supressão de tudo, de destruição, né? É ele que nos adoece contemporaneamente. Né? E, bom, claro, assim, diante desse espaço, que é espaço de uma identidade em frangalhos, né? Porque completamente exposta ao caráter originário da estrangeiridade, e, ao mesmo tempo, sem conseguir lidar com essa estrangeiridade de maneira plena, né? Sem tornar esse campo estrangeiro o seu lugar, não é? Sem fazer do Brasil terra e exílio, como eu venho dizendo. Né? É claro que um discurso que promete para você uma identidade inexpugnável, uma identidade que é uma identidade não apenas moral, porque todos são homens de bem, mas uma identidade também vitaminada por questões religiosas, porque, na verdade, é uma identidade que está legitimada pelas escrituras, né? Que escrituras são essas, eu não sei, né? Deve ser a escritura daquele terreno que os caras compraram ali em Rio das Pedras, né? E foi lá cartoriado. Devem ser essas escrituras, né? Mas, sabe, é isso, é o tempo do Jesus armado, né? Não é o Jesus amado, né? Literalmente, esse tempo é um tempo que, cara, você compreende de alguma forma como é que isso pode calar tão fundo nas pessoas, né? É a balada dos idiotas, mas o que a gente pode fazer nesse tempo, né? Uma boa saída é recobrar a nossa transitoriedade, né? Reencontrar justamente a densidade propriamente dita do ser transitório, né? Ou seja, escapar precisamente
da violência, que a violência que é própria a toda identidade, e encontrar exatamente na sua dissonância a sua identidade, né? Isso é mais do que um projeto de psicologia, isso é um projeto de existir, né? Foi isso, gente, né? Um prazer enorme. Xandre, pega daí. Obrigado, Casa. A gente tem mais, pessoal, tem mais uns 15, 20 minutos aí. E obrigado, Casa, pela sua fala. Ao final da fala da Ana Sandra, ela apontou para a necessidade da psicologia como esse lugar de estranhamento, de resistência, e me veio muita palavra de estrangeiridade, né, de estranhamento, né, sobre o que aparece como naturalizado. O Casanova nos lembra como a existência é estrangeiridade, estranha, ao final das contas, e como tem todo um movimento do mundo para solapar, soterrar isso, e como que a gente pode, né, ainda existir em meio a isso tudo. Uma série de agradecimentos ali que tiveram para a Ana Sandra, para o Casa também, e eu tentei destacar algumas coisas que foram aparecendo aqui no chat, se alguém ainda quiser escrever alguma coisa ali, o pessoal está agradecendo ainda. Deixa eu só... Postando aí do YouTube, né? Depois, se quiserem seguir lá a gente, os vídeos vão para lá, tá, pessoal? Tem muita gente dizendo que quer rever os vídeos, em breve a gente vai subir esse também para a nossa página. O Rogério Piazza perguntou, Ana, tem umas perguntas aqui que são bem do momento também que a psicologia está passando, né? Falando na regulamentação da psicologia como ciência e profissão, coisa que você bem lembrou também. Hoje vi algo que me deixou indignado, alguém dizendo que é mestre em psicologia espiritual, constelador, coaching quântico e xamã, cobrando um absurdo por sessão. Né, vou ler 2, 3 perguntas aqui para você, né, acho que não dá conta pelo tempo todo que a gente tem, depois tem umas perguntas para o Casanova também, mas acho que vale a pena a gente pontuar eles. A Miriam perguntou algo que tem informações lá na página do Conselho Federal, né, que é sobre a luta contra as questões, melhor dizendo, queria saber como está a luta contra as questões dos testes psicológicos. Todo esse movimento que está na justiça por conta dos testes psicológicos, o que o CFP tem batalhado e se empenhado aí, mas passo para a Ana. E uma última pergunta aqui da Mona Lisa, pelo menos peguei essas 3, assim que eu identifiquei. Uma coisa que vi bastante nesse último ano foi o infringir do Código de Ética contra posicionamento político em páginas sociais. Né? Lembrando sempre que o CRP, o CFP, está atento à prática do psicólogo enquanto exercício profissional. Então, a gente vai ver, sim, continua havendo muitos psicólogos e psicólogas com posicionamentos terríveis né, contra direitos humanos e tudo mais, mas de um lugar pessoal, não se colocando como psicólogo ou como psicóloga, e não na prática, não no exercício. Acho que isso é sempre importante relembrar. Aí, Ana, passo para você a fala, e em seguida ler algumas questões aqui para o Casanova, e a gente começa a caminhar ali para o encerramento. Vê se você consegue abrir o áudio. Pronto, consegui agora. Gente, obrigada, viu, Casanova, por poder escutar você. Acho que faz muito sentido tudo que você disse com essa perspectiva de uma psicologia que não se conforma com esses processos de naturalização. Não é normal, não é natural, e a gente precisa ter essa capacidade de se indignar e de se revoltar. Achei maravilhoso, fantástico. Queria dizer assim, gente, acho que é muito importante a gente perceber, dentro daquilo que eu trazia, né? A gente tem uma profissão regulamentada e isso faz com que ela tenha ali um código deontológico que define formas de atuação e normatiza, né? Estabelece regras, parâmetros, até porque se assim não fosse, cada um dos 400 mil psicólogos que existem no Brasil poderia sair fazendo qualquer coisa e dando a isso o nome de psicologia. Então, esse processo de normatização é uma forma de que a gente possa garantir algum tipo de condutas, de ações que estejam aí respaldadas no Código Deontológico da Psicologia, e aí por isso que a gente precisa observá-lo, e a não observância desse código, no caso do exercício de uma profissão, vai forçar necessariamente que a gente tenha que fazer a reflexão se quer continuar ou não sendo aquele profissional, porque não cabe na profissão alguém que não concorde ou que não esteja de acordo com o código profissional, e aí, sim, estar em desacordo é totalmente possível, mas você precisa estabelecer os meios democráticos necessários para promover a mudança daquilo que você entende que é algo que não é coerente, que não está certo, etc. Mas
desobedecê-lo ou fazer ações que não têm a ver com aquilo que está regulamentado é algo que não poderia ser feito. Então, quando uma pessoa ela se autodenomina, né, psicólogo, psicólogo cristão, psicólogo budista, a gente vê essas situações por aí. Aí a gente precisa lembrar o princípio da laicidade, né? A psicologia ela não se utiliza de conhecimentos religiosos na sua prática profissional. Isso não tem a ver com pensar que esses conhecimentos religiosos eles não sejam legítimos. O que acontece é que eles definitivamente não são da psicologia. Então, sempre que alguém se auto-intitula psicólogo cristão, psicólogo budista, psicólogo espírita, qualquer coisa nesse sentido, de alguma maneira a gente está perdendo nessa colocação a perspectiva científica desse fazer psicológico e está transformando a psicologia em algo que ainda fica passível de definição, porque aí, dependendo da orientação religiosa dessa psicologia, essa psicologia teria ali viés ou vertentes diferentes. Bem rapidinho, com relação aos testes psicológicos, outro problemão que a gente está enfrentando, o Supremo, na sexta-feira, colocou os testes ADI em votação, e aí o ministro Alexandre de Moraes negou todos os pedidos que o CFP fez, né, que era, ele não entende a diferença entre um teste psicológico e um manual do direito, por exemplo, e aí essa coisa de determinar que a população tenha que ter acesso irrestrito a tudo que pertence à composição dos testes psicológicos. Mas a gente tinha feito uma organização muito intensa de articulações no Senado, no Congresso, no Supremo, e a gente conseguiu aí que o ministro Dias Toffoli pedisse vistas desse processo. Isso significa dizer que foi suspensa a votação, que sairia o resultado agora na sexta-feira, dia 27, e não tem previsão para esse processo voltar e ser julgado lá no Supremo. Então, enquanto isso, nós estamos fazendo um trabalho interno de organizar as nossas resoluções, reunião com as editoras, na perspectiva de proteger aí, não é a prática psicológica como um movimento corporativista, porque é um fazer do psicólogo, mas proteger a sociedade efetivamente do risco que seria. Imagina, você aprende como é que faz o teste psicológico e depois esse teste psicológico vai servir para quê? E a gente tem pelo menos 5 leis que determinam a obrigatoriedade da avaliação psicológica para adoção, para concessão de posse de armas, etc. Então, nós estamos aí nesse movimento muito intenso de luta. Então, assim, gente, não sei se eu consegui responder aí todas as questões, estou com cuidado para deixar o espaço aqui para o Marcos também poder responder as perguntas dele. Estou me sentindo muito privilegiada de poder ter estado aqui com vocês, de poder tê-los escutado, ter escutado o Marcos, e dizer para vocês assim, participem do conselho, gente. A gente às vezes tem uma ideia de que alguém vai mudar a realidade no meu lugar, de que alguém vai transformar por mim, de que alguém vai fazer por mim. E a gente se conforma em ficar em casa e reclamar das coisas que estão colocadas aí, como se fosse aparecer um super-homem, uma super-mulher com a capacidade para transformar tudo isso. Essa produção, ela é humana e ela é histórica, nós precisamos fazê-la, nós precisamos transformá-la. Então, tudo que a gente puder transformar nessa realidade vai ser feito com a implicação das nossas escolhas, dos nossos corpos. Então, que vocês possam tomar posse dessa profissão que é nossa, de cada um de vocês, para que a gente possa produzir as transformações que não são necessárias, entendendo que uma psicologia que se conforma com o processo de desigualdade, de sofrimento e de injustiça que está colocada aí, é uma psicologia que precisa repensar seu próprio posicionamento ético e sua própria razão de existir enquanto uma ciência e uma profissão que tem um objetivo aí fundamental de transformar a realidade humana da sociedade. Então, obrigada, gente, de coração. Alexandre, tentei ser o mais rápido que eu pude, tá? Foi ótimo, Ana. Obrigada. Obrigado de novo aí. Se vocês esperarem mais um pouco, o professor Marco Casanova vai responder agora. Eu lembro que esse evento ficou com uma média de 290 pessoas online, né? É um número excelente, ficou com 290, porque agora a gente está com 220, então a gente já está quase acabando. Vamos ver o professor Marco Casanova. Eu lembro que a Thais de Sá botou aí no chat, né, que ela estava com saudade do Casanova pistola, né? Casanova, normalmente, ele é pistola, às vezes ele não parece, mas ele está sempre ali, né, indignado, pronto para entrar. Então, Casa, as perguntas que tem aqui, eu separei 3 também, são todas, obviamente, boas perguntas, e
necessitariam mais tempo, né? A Ana Sandra conseguiu fazer essa magia aí de conseguir responder tanto em tão pouco tempo, mas, de qualquer modo, eu leio para você. A Mona Lisa fala do... Isso me faz pensar sobre as aversões que temos a acontecimentos históricos que não foi carregado de experiência vivida no agora vivo, mas foi aprendido pela experiência cultural histórica. Isso me faz pensar sobre a impossibilidade de uma experiência realmente intuitiva. Mas eu acho que, na verdade, é um comentário dela, desculpa, era no momento da sua fala lá, não chega a ser uma pergunta. Pergunta que parece que tem do Joel. Se nada é normal, tudo é naturalizado, a naturalização dos comportamentos não seria apenas uma fuga, uma necessidade de parecer natural para poder se adaptar ao sistema normalizador e fugir da angústia de não se encaixar no sistema normatizado? Seria possível viver o seu, entre aspas, o seu normal diferente dentro da sociedade normatizada? E a última do Jonathan, que acho uma pergunta muito ampla, mas desculpa a minha ignorância, mas afinal de contas, qual o verdadeiro problema da psicologia fenomenológica? É infinito ou finito? Mas passo para você aqui, Marco. Estou habilitando aqui seu som. Pode falar, meu amigo. Cara, assim, acho que, bom, primeiro, ótimas perguntas, as duas, não é? Bom, se na verdade eu sou constituído por uma desorganização originária, por uma estrangeiridade, uma estranheza, um desterro, então o movimento inicial da existência, que é exatamente esse movimento de se deixar organizar pelo mundo, né, é um movimento que é um movimento de desarticulação do teu caráter estrangeiro. Né? Isso você podia descrever como o Heidegger descreveu primeiro, como fuga. Né? Então, existir significa literalmente fugir da angústia, fugir da estrangeiridade, fugir de si. Só que essa resposta é uma resposta que eu acho que coloca tudo no mesmo saco, sabe? Por quê? Porque é claro que faz uma diferença danada você ser o 01, 02, 03, 04 do 00, né? E você ter pais que são pais que têm uma abertura, que é uma abertura para discutir posições hierárquicas, para colocar em questão certas estruturas normatizantes, normalizantes, etc. Sabe? E isso indica para a gente que a educação, por exemplo, ela é um tema que é um tema central para pensar exatamente essa estrangeiridade. Porque o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pensar uma educação que seja capaz de não produzir uma relação fóbica com a estranheza. Né? Ou seja, uma educação que não tema, de alguma forma, que o não privilégio dessas orientações normatizantes venha a produzir monstros, né? Coisas do gênero. Né? Então, assim, é preciso uma educação aberta, precisamente, para essa tensão estrutural da existência, que é a tensão entre organização e desorganização, né? Que torne possível para cada um de nós escapar dessa obsessão por uma identidade, que é uma identidade fixa, estruturada, determinada de maneira inflexível por certas características, né? E abra cada um de nós para uma certa multiplicidade de elementos que é sempre constitutiva de todos os nossos modos de ser. Né? Isso significa dizer que a condição contemporânea exige de nós que nós estejamos à altura da condição contemporânea. E estar à altura dessa condição é fazer dessa condição tarefa existencial. Né? É preciso lutar pela nossa estrangeiridade, é preciso construir uma educação, uma psicologia, uma política da estrangeiridade, da dissonância. Né? Eu uma vez estava conversando com um amigo, músico, né? E estava falando de um compasso, que é um compasso que ficou famoso por conta de um músico de jazz, importante, entre outras coisas, porque foi dos primeiros músicos a combater precisamente o racismo na música. Né? Tem uma história interessante com David Brubeck, esse músico, que ele foi à África do Sul com a banda, e disseram que negros não podiam tocar na África do Sul, e ele simplesmente disse: se negros não podem tocar na África do Sul, David Brubeck não pode tocar na África do Sul. Pegou seu boné, pegou o avião de volta e foi embora. Né? Mas ele tornou imortal um compasso chamado 5x4, né?
E 5 por 4 é engraçado porque 4 por 4 cabe, 2 por 4 cabe, 8 por 4 cabe, 5 por 4 não cabe. 5 compassos não cabem em 4, né? Então tem uma coisa assim estranha que parece que você está sempre andando mancando, né? A gente tem que encontrar um modo de ser assim, né? Uma identidade manca, vamos dizer assim. O modelo de identidade é uma identidade dissonante, não é? É isso, né? É não evitar notas dissonantes, né? Mas fazer das notas dissonantes nossas notas. A fenomenologia, cara, o tema central da fenomenologia, da psicologia fenomenológica, é a própria existência, não é? No seu caráter constitutivamente finito. Esse é o tema, não é? Ou seja, o tema da psicologia fenomenológica é a existência desse ente que é questão na psicologia. Qual é o modo de ser dele, né? Porque só, de alguma forma, pensando esse modo de ser, você consegue, né? Você consegue, ao mesmo tempo, tratar desse ente, né? O Sartre, vou terminar com o Sartre, Xande, eu sei que já foi a hora aí. O Sartre ele tem uma frase boa no Existencialismo e Humanismo, que ele diz assim, né? É muito mais difícil você cuidar da realidade humana do que você cuidar de uma alface, de uma mostarda, de um cachorro, né? Isso por quê? Porque para cuidar de um móvel, você tem indicações, né? Como é que a gente cuida de um sofá? Sabe, o cara que te vende o sofá, ele pode dizer para você o que você precisa fazer para que o sofá não se deteriore tão rapidamente, né? Mas com a realidade humana não é assim, porque a realidade humana é quem ela não é ou não é quem ela é. Ela é constituída por negatividade, né? Então, cuidar da realidade humana é muito mais difícil, né? É por isso, para o Sartre, que o existencialismo precisa ser um humanismo, né? Ele precisa cuidar precisamente desse ente que não vem com manual de instruções, né? No final das contas, o que esse pessoal de direita quer, né? Eu sempre achei que um conservador, uma pessoa que diz assim, eu sou conservadora, é uma pessoa assim que você não precisa mais conversar com a pessoa, né? A pessoa ela já confessou para você que ela é conservadora, né? Você assim, desculpa, cara, eu achei que a gente podia conversar, mas se você já está dizendo que você é conservador, isso para mim é uma autorrefutação, né? Não, eu sou conservador, perfeito, então tá ótimo. Então, não precisa mais conversar com você, não, o cara é um conservador, né? Mas o que essa gente quer, na verdade, é uma forma assim, de responder às coisas de maneira única e inequívoca, né? O que eles querem é um mundo simples, né? Um mundo sem relevo, né? Um mundo que não existe, né? Por isso é que eles podem demorar a cair, mas sempre caem, porque eles não têm a verdade. Acho que esse é o alento que nos resta, né? Eles não têm a verdade. É isso, gente. Pô, um prazer enorme ter estado aqui. Xandre, pô, me convida mais aí. Vou vir aí. Valeu, Casa. Obrigado, Ana, você, Ana Sandra Casanova, permitiram para a Eu tô gente que nem uma arroz noite. de festa, né? Aquela coisa assim de... Não, isso é ótimo, né? É ótimo. Você tem a disponibilidade. A Ana Sandra, a disponibilidade dela na semana de psicólogo, dia 27, né? 59 anos. Ano que vem, 60, Ana. Espero que a gente esteja presencialmente lá novamente, nesse evento, já no outro mundo, todo mundo aqui, né, todas as pessoas vacinadas, que a gente possa se encontrar nesse evento 60 anos da psicologia. E, novamente, orgulho de ter você como presidente federal, que é um momento dificílimo, né? Vocês podem, na página federal, vocês veem a quantidade de ataque lá, a cada post, a cada coisa. É absurdo. E a todos nós que, de algum modo, pensamos e criticamos esse governo e caminhamos para um futuro aí que possa ser possível a saúde, um outro mundo e outras possibilidades. Lembrando que semana que vem vamos ter mais um seminário e depois, na outra semana, o início da pós-graduação com o Alexandre Cabral e a Maíra Kline. Semana que vem também temos um encontro, a partir de agora, sempre quarta-feira, esse horário. E aí, Ana, passo para você, então, para você encerrar como nossa convidada especial da noite. Agradeço todo mundo, todas as pessoas aqui presentes. Foi realmente muito bom. Obrigado, Marco. Obrigado, Ana. Obrigado, Xandre. Tamo junto. Obrigada.
Alexandre, só aproveitar para convidar as pessoas para o dia da virada, dia 27 de agosto, nós vamos fazer um dia intenso de atividades transmitido pelas redes sociais do CFP, discutindo a psicologia nas suas mais diversas áreas. E por que é o dia da virada? Porque então a gente entra na contagem regressiva para os 60 anos da psicologia. E aí convidar vocês para que sigam as redes sociais, para que participem das lives, dos eventos, para que se apropriem desse lugar que é de vocês também, né? E que participem dos nossos coreps, dos eventos que estão aí em preparação para o Congresso Nacional da Psicologia, que acontece ano que vem. Um beijo, muito obrigada. Ana, obrigado também pela fala. Xandre, beijo a todos. Tchau, beijo, gente. Ana. Boa noite, pessoal. Com vacina aí para todos e até breve. Eu estou vacinado, né? Eu também, mas agora falta os outros 75% do Brasil. Tchau, gente. Tchau, tchau.